O Brasil viveu, de 1971 até 92, a chamada reserva de mercado para a informática. Há quem aponte que essa medida, durante o governo militar e extinta pelo então presidente Fernando Collor, tenha trazido benefícios e também prejuízos para o país. Entre os aclamados benefícios listados pela imprensa nacional e por analistas, estão o fato do país ter se tornado o único da América Latina a ter um parque industrial nacional para a fabricação de computadores pessoais, ter desenvolvido um dos mais modernos sistemas financeiros do mundo. Conseguimos nos enquadrar em escala mundial no setor de produção de software e conseguimos nos manter em segundo lugar no ranking mundial em termos de maior parque de computadores de grande porte para processamento de grandes volumes de informação. Em compensação, a reserva de mercado de informática trouxe aspectos negativos, como o incentivo à pirataria de computadores e de programas, o alto custo dos equipamentos de informática produzidos no Brasil, o atraso na modernização e outras áreas de nossa indústria, assim como o fato do Brasil ter ficado para trás em diversos pontos da indústria de microeletrônica. Hoje, vivemos uma outra realidade do setor de informática, de um mercado aberto que tem como fator limitante apenas o custo financeiro, que ainda é pesado demais em termos de impostos de importação. Tais impostos, no entanto, vêm sendo historicamente contornados pela indústria do contrabando no Brasil, com a comercialização de equipamentos digitais e eletrônicos em qualquer parte do país. Verdadeiras ilhas fiscais onde são comercializados produtos contrabandeados e pirateados à solta para quem quiser. A exemplo da nossa feira que existe aqui em Brasília, e eu acredito que cada cidade brasileira, praticamente todas as capitais, existem as feiras de produtos contrabandeados sendo comercializado livremente em todo o país. A bem da verdade, é preciso dizer que estudantes de todo o Brasil, especificamente das áreas de exatas, encontram nesses locais um alívio onde podem encontrar calculadoras avançadas, úteis ferramentas de seus estudos e futuro trabalho, por preços abaixo da metade daqueles praticados nas lojas que pagam todos os seus impostos. Nesses locais, assim como também através de vendas pela internet, que são vendidos os maiores volumes daqueles equipamentos que hoje são uma verdadeira coqueluche em toda a sociedade brasileira e mundial. Estou falando dos tablets, equipamentos que são reconhecidos como uma espécie de computador criada com finalidade primordial de executar arquivos de mídias, sejam escritas em vídeo ou faladas, assim como para a navegação na internet. Nos locais que citei acima, esses tablets são comercializados por cerca da metade do preço daqueles praticados nas lojas com impostos recolhidos. Muitas vezes, esses produtos são enviados diretamente do exterior para a casa do consumidor final, entregue pelos correios e, segundo o relato dos próprios vendedores, na maioria das vezes chegam ao comprador sem recolhimento dos impostos de importação, trazendo um prejuízo para a indústria brasileira e para os cofres públicos do nosso país. Por esse motivo, estamos aqui para falar do nosso projeto de lei número 144 de 2010, hoje na pauta da Comissão da Educação. Com prazer, concedo uma parte ao senador José Pimentel. Senador Arcego Cais, eu quero parabenizar Vossa Excelência que está fazendo nessa manhã de sexta-feira, principalmente porque o Congresso Nacional, e especialmente o Senado Federal, resolveu trazer para o debate a questão do comércio eletrônico no mercado nacional e também nos importados em que Vossa Excelência teve o cuidado, não só de estudar a matéria, mas também de apresentar um projeto de lei disciplinando esse tema. E lembro aqui também, senador Arcego Cais, quando nós aprovamos o Plano Brasil Maior, a primeira versão no final de 2011, em que Vossa Excelência contribuiu muito para que pudéssemos reduzir a carga tributária da indústria
eletrônica que atua nesse setor. Ali, nós colocamos que a contribuição patronal para a Previdência Social passa a ser zero sobre a folha, exatamente porque este setor, em que emprega significativa parcela da mão de obra e que é um setor crescente na economia brasileira, pudesse ter um custo menor para ser compatível com o que é produzido nos outros países. E a contribuição patronal para a Previdência Social passou a ser um percentual sobre o faturamento. Agora, no Plano Brasil Maior 2, que é a medida provisória 543, que nós deveremos votar na comissão mista ainda nesse mês de junho e que Vossa Excelência também integra aquele colegiado, nós queremos dar mais um passo nessa matéria, sem esquecer de que no Plano Brasil Maior 1, lá em setembro de 2011, nós disciplinamos o setor de serviços da indústria eletrônica quando nós vendemos serviços para os outros países, porque até então o ordenamento jurídico brasileiro não tratava dessa matéria e a OMC não incluía a proteção do Estado brasileiro, porque o Brasil não tinha disciplinado. Vossa Excelência, naquele momento, também deu uma grande contribuição e eu tive a felicidade de ser o relator aqui no Senado Federal. Portanto, quero parabenizá-lo pela oportunidade do pronunciamento, uma matéria que está na ordem do dia e a medida provisória do comércio eletrônico está na pauta do Senado Federal. Parabéns, muito obrigado. Muito obrigado, senhor Pimentel. Realmente, nós reconhecemos que o governo tem atuado rapidamente para deixar a nossa indústria competitiva e dar acesso aos brasileiros esses equipamentos que é da maior importância para todos nós. Mas o nosso projeto 144/2010, que está na pauta na Comissão de Educação, eu entendo que esse projeto foi concebido com o objetivo primordial de corrigir uma distorção que existe na lei do livro. Hoje, com a tecnologia existente, é um contrassenso considerarmos como livro apenas o material impresso. É livro, sim, nos dias de hoje, tanto os arquivos digitais, nos mais diversos formatos que podem ser lidos ou ouvidos, no caso de deficientes visuais, assim como devem ser considerados equivalentes a livros, os equipamentos que permitem a execução de tais arquivos. Tais itens devem gozar da imunidade fiscal para importação, assim como o livro propriamente dito, com o objetivo de fomentar a obtenção de informação, fomentar o estudo e o desenvolvimento de tecnologia. Não podemos deixar que as falhas do passado, da reserva de mercado de informática, mesmo que sendo poucas, sejam repetidas nos dias de hoje. É preciso ficar claro que a indústria nacional precisa ser estimulada, como vem fazendo a presidenta Dilma. Mas isso não quer dizer que devemos protegê-la da saudável concorrência com o mercado internacional. Hoje, são poucos os países que detêm a tecnologia para a produção das telas touch, capacitadas, peças fundamentais dos tablets, e dificultar o acesso à informação só vai alargar ainda mais a distância entre a indústria internacional de ponta e a nossa indústria local e eletrônica digital. Nossos estudantes de ensino médio, nossos estudantes de computação, de matemática, de engenharia, precisam tanto dos tablets hoje para obter informações, assim como nossos estudantes das áreas humanas e artísticas. Por esse motivo, que o nosso projeto de lei número 144/2010, conhecido como a Lei dos Tablets, engloba não apenas os aparelhos eletrônicos de função estrita e exclusiva de leitura, mas também os tablets que não têm função de telefone, como bem detalhou a nossa presidenta Dilma em sua lista do bem. Fizemos assim porque hoje em dia e daqui para frente a convergência é cada vez maior e será cada vez mais difícil equipamentos para essa finalidade que não englobe mais de 2 ou 3 funções, que não sejam customizáveis exatamente para poder agradar ao público e atender suas necessidades cada vez maior de obtenção de informações. Por todos esses motivos que nós reiteramos a necessidade da aprovação da lei do tablet em toda a sua plenitude, em nome dos nossos estudantes, em nome dos nossos educadores,
dos nossos pesquisadores e de nosso desenvolvimento. Espero e peço aos nossos nobres senadores que acompanhem e que aprovem esse projeto, que eu entendo que é da maior importância, principalmente para os nossos estudantes brasileiros. O outro tema que trago para essa manhã, senhora presidente, são os bons resultados que a agricultura brasileira, e principalmente do meu estado de Rondônia, tiveram nessa semana. Em primeiro lugar, temos que comemorar os números divulgados ontem pelo governo do estado de Rondônia com o balanço da primeira feira tecnológica e oportunidades do nosso estado, a Rondônia Rural Show, que encerrou no último domingo, superando todas as expectativas. Os resultados apresentados pelo Banco do Brasil e pelo Banco da Amazônia sobre negócios fechados e propostas de financiamentos solicitados principalmente pelos pequenos e médios produtores rurais comprovam o sucesso do evento. O Banco do Brasil firmou mais de 2.000 contratos no valor de 78 milhões de reais, enquanto que o Banco da Amazônia contabilizou 1.650 propostas no valor de 52 milhões de reais, totalizando 130 milhões de reais. Muitos negócios também foram fechados diretamente com as empresas expositoras, sendo que mais de 350 máquinas agrícolas e 130 caminhões foram negociados, sendo que o volume de negócios ultrapassaram os 200 milhões de reais. Os números ainda não estão todos consolidados, mas já podemos comemorar que a Rondônia Rural Show foi um sucesso e um divisor de águas na agricultura rondoniense. Não apenas pelos números, mas pelo formato que ela assumiu, representando uma nova forma de levar tecnologia, assistência técnica e crédito ao agricultor. Lembrando sempre que o PRONAF é um programa do governo federal, onde a União arca com 50% dos juros ao agricultor, e que o Estado de Rondônia, através de uma ação do governador Confúcio Moura, absorveu a outra metade dos juros que seriam cobrados dos agricultores. Entendo que é uma medida importantíssima para a agricultura familiar, que dá uma resposta positiva às nossas cobranças aqui dessa tribuna, as cobranças dos agricultores que precisam levar tecnologia ao campo. Esperamos que, a partir de agora, tenhamos esse apoio ao agricultor durante o ano inteiro, com a integração das políticas públicas dos governos federal e estadual, juntamente com as prefeituras municipais. Esse alinhamento é fundamental para o desenvolvimento do nosso Estado. Políticas públicas alinhadas. Governo Federal, através dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Agricultura, Ministério da Pesca, Ministério do Meio Ambiente, com os estados, através das Secretarias da Agricultura e também das prefeituras municipais. Todos precisam trabalhar juntos, de forma alinhada politicamente e integrada nas ações para o desenvolvimento do setor e da economia do nosso Estado. Esse é o caminho para uma nova Rondônia. Nessa perspectiva, temos que comemorar também o anúncio feito ontem pela presidenta Dilma e pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, de que o governo vai disponibilizar 22,2 bilhões de reais, sendo que 10 bilhões de custeio e investimento à agricultura familiar na safra 2012-2013 e 4,2 bilhões para seguro e assistência técnica nos programas federais. O anúncio é uma resposta à lista de reivindicações apresentada há um mês pelos movimentos de trabalhadores rurais durante o Grito da Terra Brasil. O detalhamento dos recursos será divulgado durante o anúncio do Plano Safra da Agricultura Familiar, que deve acontecer no final do mês de junho. O anúncio da presidenta Dilma é um alento aos trabalhadores rurais, mas mobilização que eles realizarem em Brasília e em todo o Brasil é um alerta para a necessidade de uma agilidade na implantação dos programas governamentais, bem como de mais estrutura e principalmente de assistência técnica no campo, com profissionais capacitados e motivados. Faço um alerta também para a situação do INCRA. Estivemos ontem numa reunião no Ministério do Planejamento, onde funcionários do INCRA e do MDA reivindicam melhores condições de trabalho para atender a contento as metas definidas pelo governo federal.
O Estado de Rondônia e toda a Amazônia Legal dependem muito da ação desse corpo técnico para a implantação de programas e, principalmente, da regularização fundiária na Amazônia. Portanto, somente a disponibilização de crédito não resolverá a situação da agricultura familiar. É preciso a implantação na prática, no campo, dos programas anunciados pelo governo. A presidenta Dilma também anunciou a liberação de 300 milhões de reais para assistência técnica aos pequenos produtores. Esta é outra boa notícia para a agricultura e aguardamos que os contratos de assistência técnica em nosso estado de Rondônia também sejam não apenas renovados, mas ampliados, porque é o grande caminho para nós aumentarmos a produção agrícola no nosso estado. É importante levarmos tecnologia ao campo, darmos crédito aos nossos agricultores, mas nós precisamos ter, junto com tudo isso, assistência técnica. Um outro ponto que destaco nesse plenário, que inclusive foi discutido ontem pela manhã na Comissão da Agricultura, é a implantação das regras para a concessão de financiamentos rurais, é a necessidade de redução das taxas de juros para o crédito rural. O governo tem aplicado mecanismos para dinamizar a economia, mas o setor rural é necessário uma reavaliação da política de crédito. O recente processo de queda na taxa básica de juros da economia, Selic, atualmente 8,5%, abre possibilidade para a diminuição das taxas de crédito rural. Uma proposta que discutimos com o vice-presidente do Banco do Brasil, ex-senador Osmar Dias, que esteve conosco no ciclo de debates da Comissão da Agricultura que realizamos em Ji-Paraná, no estado de Rondônia, é a redução já para o Plano Agrícola e Pecuário 2012 e 2013, dos atuais 6,75% ao ano para 4%, nas linhas de crédito dedicadas ao custeio da produção, no caso de grandes produtores, e para 3% na categoria dos pequenos e médios produtores rurais. A senhora quer anunciar, senadora? Por favor. Uma visita é muito rápida, o senhor está falando de um assunto, o senador Assir Gurgás, ele preside a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, mas está na tribuna falando sobre um tema importante, que é a taxa de juros aplicada no Plano Safra para 2012 e 2013. Mas eu queria agradecer ao senhor pela abertura para anunciar e agradecer a visita dos alunos do Centro de Ensino Médio número 2 de Ceilândia, do Distrito Federal. Então, boas-vindas a vocês todos, aos professores e monitores que acompanham esta visita guiada pela nossa área de Relações Públicas do Senado Federal, ocupando agora as galerias. Muito obrigada, senador Assir, pela gentileza. Prossiga o seu pronunciamento. Muito obrigado pela visita, serão todos bem-vindos, os alunos e também os professores que os acompanham. Eu vou repetir, senhora presidenta, hoje os atuais 6,75% do juro, nós estamos pedindo para que haja uma redução para 4% de juro ao mês, aos médios e grandes produtores, que aos pequenos produtores e da agricultura familiar haja uma redução de 3% de juro. Isso, eu não tenho dúvida, que vai de encontro com a política da nossa presidenta Dilma. E eu acredito que nós poderemos conquistar, isso é uma conquista dos agricultores brasileiros. Foi discutido ontem pela manhã na Comissão da Agricultura e eu faço esse apelo para a equipe econômica que dê esse crédito mais baixo para a agricultura familiar, principalmente. Eu não tenho dúvida que isso será revertido rapidamente em benefícios para a produção de alimentos, não só para o nosso país, mas para que nós possamos aumentar a exportação de alimentos para os países que necessitam desses alimentos.